por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Estamos estudando já há alguns meses a respeito de uma igreja que traz significado para a comunidade ao redor, que é significativa em si mesmo e que tem um recado a transmitir. Uma igreja que causa um impacto. Nós vimos isso através da história da igreja de Éfeso, que é que nós estamos de certa forma observando até agora. No livro de Efésios, agora em 1 João, temos mais 2 capítulos, e depois nós vamos começar o ano que vem estudando a carta de João no Apocalipse para a igreja de Éfeso. E isso tudo nos desafia a sermos diferentes como pessoas e como igreja de Jesus. Por isso eu quero pedir a sua colaboração, a sua atenção nos próximos minutos. Fiz de tudo para tenhamos uma mensagem concisa, que ela seja clara, não seja demorada. Então, queria pedir sua atenção, você adolescente, jovem, adulto, para que nós possamos sair daqui com o mesmo ensino, com a mesma mensagem no coração e que isso seja significativo para a sua vida e para a sua semana. João aqui termina o capítulo 2 dizendo sobre a vinda, a manifestação de Jesus. A palavra que é usada no Novo Testamento é muito marcante, e aqui ele usa 2 palavras que traz a ideia do retorno de alguém que agora está ausente, né? De uma presença pessoal de alguém que agora está ausente. E ele diz que vão haver reações a isso, 2 tipos de reações. Alguns vão ter confiança. Alguns, quando Jesus voltar, vão se sentir fortalecidos, vão se sentir animados, vão se sentir realizados. E outros vão fugir dele com vergonha. Em qualquer filme que fala sobre o arrebatamento, nós vemos essa reação das pessoas, dos que ficam, uma sensação profunda de amargura consigo mesmo, porque conhecia a verdade, não se comprometeu com a verdade e acabou ficando para trás. No capítulo 3, João já está expressando toda a sua admiração pelo amor de Deus. Ele chega a dizer que o amor de Deus é tão estranho, é tão diferente, que seria o mesmo que dizermos: olha, esse negócio aqui vem da onde? De que país é isso? Talvez ousássemos mais dizendo: esse negócio que Deus tem pela gente veio de outro mundo. Não existe nada parecido aqui na Terra. Se nós entendêssemos toda essa dimensão de amor, isso teria um impacto na nossa vida. Primeira coisa, iria calar as nossas lamentações, porque Ele nos ama. E nós gostamos de reclamar das coisas da vida, mas Ele nos ama de uma forma tão estranha que não é
fácil definir. Nós somos filhos de Deus, quer o mundo reconheça isso ou não. Nós só vamos saber exatamente o que vamos ser quando o Senhor retornar, que seremos semelhantes a eles. João está escrevendo isso a respeito da volta do Senhor com um objetivo ético. Se você espera que o Senhor Jesus volte, você vai se purificar para esse encontro. Alguém aqui espera que o Senhor Jesus volte? Ok. Então a atitude coerente é, já que eu estou nessa expectativa, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida o tempo todo. E só o sangue de Cristo pode nos limpar da corrupção e da culpa do pecado. Nós temos algo a fazer. O poder é dele, mas a atitude tem que vir de nós. Temos um papel a desempenhar. E não houve época em que os cristãos fossem tão, vamos dizer, rebeldes, vamos dizer, inconsequentes com a questão do cuidado com a sua vida cristã, como agora, né? João continua nos ensinando aqui no verso 4 a respeito do pecado. Pecado é transgressão da lei. A palavra que ele usa aqui é transgressão. É mais do que um desprezo pela lei, né? Não, isso não é importante. Mas pecado tem a ver com ilegalidade. Essa é a essência do pecado. Você está ilegal, fora da lei diante de Deus. Os hereges daquela época e dos dias de hoje tratam o pecado como fraquezas, problemas de personalidade. Olha, isso não é tão grave, isso é cultural, é algo que tem que ser superado. Não há problema quanto a isso. É interessante que essas expressões quanto ao pecado, de que não há problema, só trazem problemas para a vida das pessoas, destruição de vidas, né? Não há problema em fazer sexo antes do casamento. Garotas de 10, 11 anos estão ficando grávidas e mal sabem lidar com a própria vida. Famílias estão completamente destruídas, sem conseguir existir como família, causando dor para todo mundo. É tão comum você ver em filmes hoje filhos que não conversam com os pais há anos. Acham natural isso, normal, né? Irmãos que não se relacionam há anos. A coisa virou tão comum e tão destrutiva exatamente porque nós achamos que ela é normal. João declara que o pecado não é uma falha negativa, mas é uma rebelião contra a vontade e a lei de Deus. E só conseguiremos viver uma vida santa quando nós admitirmos essa verdadeira natureza e impiedade do pecado. Uma pessoa uma vez me compartilhou de uma situação de aborto na família, e que ele estava muito tranquilo quanto a isso, e de repente a situação virou e se tornou uma dor que tirou o sono dele, o sono da família, e virou uma angústia que foi crescendo, e que ele não sabia como lidar com aquilo. E nós conversamos sobre essa questão, que o primeiro passo era admitir que Deus estava certo e ele estava errado. Por mais argumentos filosóficos, humanistas, feministas ou qualquer outro que se pudesse ter. A questão não é discutir com as pessoas o que elas pensam. A questão é de ter uma posição. Olha, eu entendo que a Bíblia diz isso. Se você entende diferente, a vida é sua, faça o que você quiser. Mas a Bíblia diz isso. E João apela agora, no verso 5, para o conhecimento que os seus leitores já têm a respeito de Jesus. Essa ideia: Jesus se manifestou para tirar os pecados. Então, se a natureza de Jesus é sem pecado, se o propósito de sua vida é tirar o pecado, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Agora ele começa a fazer um corte aqui. Olha, tem pessoas aqui nesse lugar que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus, e na verdade não o são, porque vivem em pecado. É o que o texto está dizendo. Você pode reler o texto. É claro e simples. A prática habitual do pecado significa
que você não conhece quem é Jesus, né? Mesmo que você chame de pecadinho, mesmo que você chame de, nós estamos em um novo tempo, mesmo que você tente articular isso de qualquer outra maneira, se Deus, através da sua palavra, chama de pecado, e você entende assim, que Deus está dizendo isso, e quer fazer de outra maneira, você prova com essa atitude que você não o conhece. Não se deixe enganar. A ideia não é só de desviar você teológica ou doutrinariamente, mas moralmente. Os hereges queriam seduzir os cristãos com a ideia de que você pode ser justo sem a prática da justiça. Não, mas a oração daquele irmão é tão poderosa. Ele ora e as pessoas são curadas. Ele ora e acontecem milagres. Esse é de Deus. Lembrem que o tema desse ano tem a ver que o mundo é o nosso palco, e o versículo fala exatamente sobre isso, de que no dia da volta do Senhor, Ele vai virar para muitos e dizer: eu não te conheço. Mas eu fiz milagres. Mas eu não te conheço. Mas eu curei pessoas. Mas eu não sei quem você é. Você não tem parte comigo. Você não tem lugar no meu reino. Então, há pessoas que fazem milagres, que oram bonito, que se vestem como crente, e que a alma deles fede a inferno. Não se impressione com isso. Principalmente com os personagens, vamos dizer assim, evangélicos da televisão. Com eles você tem que tomar mais cuidado ainda. Você não sabe quem é. Você não sabe o que faz quando não está lá na televisão, né? E a grande ideia desse texto é que você só pode ser um seguidor de Jesus, você pode conhecer a Jesus se você praticar a justiça. João nega qualquer outra possibilidade. A origem do pecado, o diabo. Agora João vai tratar disso. Olha, o pecado tem alguém por trás. Ele se conecta com um ser vivo chamado Satanás, diabo, a serpente. E o diabo vive pecando, né? O diabo pega os nossos adolescentes e jovens e é muito fácil lidar com eles. Sabe por quê? Ou até mesmo com você que é mais velho. Por uma questão bem simples. Ele tem experiência com gente há milhares de anos. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe aonde que ele pode te dobrar. A obra dele é fazer você pecar. Como a obra característica de Cristo é nos salvar, é destruir as obras do diabo. O diabo desvirtua a criação. Por exemplo, moralmente, ele tenta para o pecado. Fisicamente, ele traz doença. Intelectualmente, ele seduz para o erro. Quantos profetas de internet, quantos estudiosos falsos estão aí proclamando coisas errôneas sobre a fé cristã, sobre Jesus. Você vê documentários com aquela aparência tão de científica, que estão baseados em mentiras, em hipóteses que não podem ser provadas, em falsas teses. E tem gente que é abalado com isso. Olha, eu estou em crise na minha vida cristã, porque eu vi um documentário que diz, tem um documentário, alguma coisa assim, que eu estive vendo, e fiquei chocado com a quantidade de coisas que não são exatas historicamente. E ele diz aquilo como se fosse uma verdade. Ele mistura o movimento gnóstico com o cristianismo primitivo. Ele diz coisas que aconteceram no 4º século como se fossem verdades do 1º. E as pessoas não têm como pensar nisso, não sabem nada sobre isso, simplesmente aceitam. O diabo veio para seduzir do erro. E Cristo quer quebrar essas amarras de Satanás sobre a nossa vida. A destruição final ainda vai vir. Bom, aí João entra com uma ideia muito maluca. Eu acho que a mais forte de todo o texto de João, ele diz que o cristão não peca
E ele complementa dizendo que o cristão não pode pecar. Bom, ainda não foi manifesto o que nós vamos ser. Se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Alguém aqui pode levantar e dizer, olha, aquela pessoa é filho de Deus, aquela pessoa é filho do diabo. Alguém pode fazer isso? Não tem como, né? Mas só é importante saber que existem somente dois grupos. Ou você é divino, ou você é diabólico. Lógico que queremos ser divino. Aqui dentro da igreja, na hora da necessidade, na hora da volta de Jesus. Mas e no dia a dia, você é divino ou é diabólico? A mentira, o engano, a falsidade, a impureza fazem parte do seu cotidiano? Só você sabe, né? Então, o pecado aqui que João está dizendo que o cristão não pratica ou não pode praticar, tem a ver com pecado habitual. Isto é, aquela pessoa que vive na prática habitual, constante do pecado e acha isso normal, essa pessoa não é cristã. A pessoa que é cristã, ela não vive na prática habitual e constante do pecado. Pode acontecer o acidente e pecado. E quando acontece esse acidente, ela é dominada pelo sentimento de pesar e pelo arrependimento, porque a direção da sua vida é para Deus. A oposição ao pecado é princípio dominante em sua vida. Eu queria pedir para aqueles que pecaram essa semana levantassem a mão. Ok? Se alguém não levantou, pecou agora, né? Chato pecar na frente de todo mundo assim, mentiu, né? Mas tudo bem. O que acontece quando um cristão peca? A gente sente uma pressão forte do Espírito Santo. A gente quer pedir perdão sobre aquilo, né? A gente quer confessar logo isso para o Senhor, se acertar com Ele. Se a gente ofendeu alguém, aí que a coisa complica, porque o Espírito Santo tira a paz até a gente ir lá pedir perdão. Quando é o marido ou a esposa, é 10 vezes pior, porque a gente protela, arruma desculpa, tenta enrolar, né? É complicado, né? A irmã Helenice até abaixou a cabeça lá, que ela concorda que é complicado, somente para o marido. Ainda bem que o marido não está aqui, está lá abençoando, cuidando dos carros, né? E Cássio, eu acho que eu já pedi perdão por tudo, pedi. Ok. Essa é a atitude do cristão. A oposição ao pecado é o princípio que domina a sua vida. E ele luta contra isso. Ele cai, mas luta contra isso. Cristo veio para remover todo o pecado. Foi por isso que ele encarnou e viveu entre nós. A natureza dele é sem pecado, missão contra o pecado. Então, não é possível que aquele que permanece em Cristo possa permanecer no pecado. Não é possível. Não dá. Porque um se opõe ao outro. Cristo e pecado não andam juntos. São incompatíveis, né? Continuar no pecado é dar uma clara prova de que nunca vimos a Cristo ou conhecemos a Cristo. No verso 11, João apela para o ensino antigo. Algo que havia desde o princípio nas palavras dos apóstolos. A lição de amarmos uns aos outros. Ele cita até Caim, né? Que Caim matou o seu irmão por ódio, por ciúmes, inveja. O ódio de Caim se originou no diabo e acabou em assassinato. O pecado em geral procede do diabo, mas o ódio e o homicídio especialmente procede dele. Eu não sei se vocês já viram isso em alguma transmissão de televisão. Eu já vi algumas vezes, ou li no jornal, de que o homicida, o cara que matou os pais, matou a avó, eu vi um caso de um neto que matou a avó, que eles chegam lá e dizem assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu fui dominado por Satanás e eu fiz isso. Não são religiosos, mas a pessoa acaba contando alguma história como essa. E essas histórias de pais que matam os filhos, é tão contra a natureza isso,
né? Então, o diabo, ele é homicida. E ele tem o prazer em incentivar o homicídio. É algo que lhe dá alegria, realização, né? E ele está por trás de tudo isso que a gente tem visto de podre ao nosso redor, uma destruição de vidas. E uma coisa interessante no verso 13 é que o mundo é a posteridade de Caim, são os descendentes de Caim. Então você não deve ficar impressionado, maravilhado quando o mundo te odeia. A gente só pode esperar que os ímpios continuem a nos tratar como Caim tratou Abel, com o mesmo ódio homicida. Não sei se já passou também por essa experiência de alguém te olhar com um ódio tão agressivo ao saber que você é cristão e você nunca ter tido nenhum problema, acabou de conhecer a pessoa, os olhos destilam ódio. Não tem por que se impressionar. Foi assim desde Caim e Abel e vai continuar sendo com aqueles que vivem o verdadeiro evangelho. João agora coloca uma coisa muito complicada, de que a certeza de que você tem a vida eterna. Eu tenho certeza de que a vida é eterna. Ok, bonito, legal, mas você tem uma prova bíblica para isso? Não, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo diz que... Tá bom, mas você tem alguma prova de que de verdade você tem a vida eterna? João dá uma aqui. A prova é que amamos os irmãos. A prova não é que eu sou amado. Jesus nunca vai questionar você se você é amado ou não. A gente sempre está perguntando se as pessoas nos amam, né? Mas aquelas pessoas não me amam. E essa grande questão da nossa vida ocidental, do século 21, não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. A pergunta é, se você tem a vida eterna, se você tem certeza disso, você tem que passar nesse teste. Você tem que amar os irmãos. Mas ninguém vem conversar comigo. Ok, o texto não está falando sobre isso. Não, mas as pessoas não são legais comigo. Ok, que pena. Não deveria ser assim, gostaria que fosse diferente. Mas o texto não está falando nada sobre isso. O texto está falando sobre você que diz que é cristão. Se você que diz que é cristão, você tem que dar o passo de amar o outro, de amar os irmãos. É a prova de que você tem vida. No capítulo 1 mostrou que a prova de que o amor também é a prova de que você está na luz. Né? Aquele que não ama permanece na morte, está nas trevas. Falta de amor é evidência de morte espiritual. É uma coisa tão simples, chocante, desafiadora, porque a probabilidade de você conviver com alguém e essa pessoa te machucar e decepcionar é de 100%. Né? Os adolescentes que começaram a namorar, nós oramos para que vocês sejam felizes, que vocês aprendam, que vocês cresçam. Mas eu tenho que te dizer isso. A probabilidade de você se decepcionar, de você ter uma frustração e uma tristeza, é de 100%. A probabilidade de você que trabalha em um ministério, em um grupo pequeno, em alguma coisa na igreja, de você se decepcionar com o irmão, com a irmã, é de 100%. Se decepcionar com o pastor é de 110%. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas a questão é que o princípio da vida, da prova de vida, é você amar a pessoa que te decepciona. É você amar o seu irmão. É perder o direito à vida. É interessante, né? O assassino, ele não tem a vida eterna em si, o ódio é assassino, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, né? E quem é cristão e ama seu irmão, ele perde o seu direito à vida
para se doar, para cuidar do outro. O amor é evidência de vida, ele é positivo, ele procura o bem do outro e leva a atividade em favor dele. Dar a própria vida é a maior expressão possível de amor por ele. Olha, vamos pensar de duas maneiras, uma em termos de comunidade, outra em termos individuais. Há pessoas que você se sente de alguma maneira ligado por questões pessoais, jeitos de ser, etc., né? Conversa em comum, né? E aí você tem mais facilidade em se dar com aquela pessoa, né? Aqui não está falando sobre isso. Está falando que você tem que olhar para as pessoas que necessitam de socorro de alguma maneira e se oferecer para ajudar. Mesmo que não seja do seu ministério, do seu grupo pequeno. Às vezes é alguém que você está encontrando na rua e está triste, né? No passado a gente trabalhou muito essa ideia de que você tem que chegar em um culto, por exemplo, ou no grupo pequeno, com aquela fala, eu posso ser útil para você em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu quero ser, de alguma maneira, bênção para a sua vida. Essa é a fala do cristão, sabia? Não é chegar aqui para receber. Você veio aqui para doar a sua vida em louvor e adoração ao Senhor, amém? Doar a sua vida em agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, amém? Como você veio aqui para doar a sua vida para o seu irmão. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Você pode ser fundador dessa igreja. Você pode estar aqui há 10 anos, mas você vai para o inferno direto, sem purgatório. É para lá que você vai se você não ama. Ah, mas eu tenho o meu jeito de ser. E aí o teu jeito de ser vai com você para o inferno. Ah, mas eu não consigo mudar. Olha, Gabriela, se você não consegue mudar, problema é que você vai para o inferno. Gabriela que dizia que eu sou assim, sou mesmo assim, etc, etc, né? Personagem lá dos livros de Jorge Amado. Ou você se adapta, ou você se submete à palavra. O amor é positivo, procura o bem do outro e leva atividade em favor do outro, dar a própria vida em favor do outro. O verdadeiro amor se expressa em pequenos atos de ajuda, partilhar nossas posses com os necessitados. Lembra? Não é só dar o dízimo, não é só dar oferta, é estar disponível para socorrer o seu irmão com necessidade financeira. Os irmãos da rede azul turquesa experimentaram isso esses dias. Aquele que possui recursos e vê seu irmão padecendo necessidade, está em débito com ele. Se você não age assim, você vai para o inferno. Com todos os seus argumentos, com toda a sua personalidade, com todos os seus valores. Olha, eu quero que você entenda muito bem isso. Porque o Espírito Santo vai começar a cobrar você em cima disso. Das duas, uma. Se você não quer ouvir falar mais sobre isso, vai ter que mudar de igreja. Ou vai ter que mudar de atitude. Amar de verdade. Ser disponível de verdade. Seguir o que está na Bíblia. É mais fácil do que aquilo que a gente faz com a vida da gente. O ódio é negativo. Ele procura o mal do outro. Ele é omisso. Ele leva atividade contra o outro a ponto de assassiná-lo. E a vida da pessoa é a posse mais preciosa. Tirar a vida de alguém é o maior pecado que podemos cometer contra ela. Às vezes o assassinato não é físico, mas é mental, emocional. Você não pensa mais naquela pessoa, você não ora mais por ela, você é agressivo quando fala dela, fala mal dela. É um tipo de assassinato. Mas o verdadeiro amor que o cristão tem age de outro jeito. Olha essa frase. Como a vida verdadeira não habita no assassino, o amor não habita na pessoa mesquinha. Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa da sua ajuda? Você sabia que se Deus quer usar o Alexandre
para ajudar a vida do Isaac. Provavelmente eles nunca conversaram, imagino eu. Jogam bola juntos? Então, tá bom. Pelo menos já deram canelada um no outro, já é alguma coisa em termos de relacionamento, né? E se Deus quer abençoar a vida do Isaac através da vida do Alexandre, gente, Ele não vai falar comigo, não vai falar com Giovanni, Ele não vai falar com Mateus, Ele vai falar com Alexandre e com Isaac. E você tem que se mover e fazer isso acontecer. Nós simplesmente aceitamos os parâmetros contemporâneos de que eu tenho que me preocupar com a minha vida, porque meus problemas são tão grandes. Tadinho de mim, como eu sofro, como minha família sofre. E Deus está falando assim, tá bom, legal, eu vou cuidar dos seus problemas, eu sou fiel, lembra? Eu te amo dessa forma estranha, inexplicável, eu vou agir na sua vida, mas eu quero que nessa noite você estenda a sua mão para socorrer alguém. E é essa pessoa, e Ele vai dizer para você a pessoa. Talvez Ele não vai dizer o porquê, porque você vai ter que perguntar para a pessoa. Você vai ter que oferecer ajuda. É verdade também que somos arrogantes e orgulhosos e não dizemos que precisamos de ajuda, né? Tem gente que até para pedir oração no grupo pequeno faz onda. Que Deus lhe dê exatamente aquilo que você não pede. É um ato de misericórdia de Deus. Mas a verdade eu gostaria de dizer que Deus não lhe dê aquilo que você não pede, porque você é orgulhoso. Então peça. Quando alguém se oferecer ajuda, olha, você está precisando de algo, né, de alguma coisa específica. Perdoe até citar o caso da Kézia e da Rebeca. Rebeca passou por uma cirurgia ontem, graças a Deus está muito bem. Estava cantando e brincando com como é que chama aquilo? Não era o tablet, não. Ela estava montando um negócio lá daquela princesa gelada lá. Quebra-cabeça da Frozen lá. E a Kézia me mostrou uma fotinha dela e ela cantando Deus me ama, Deus me ama. E a Kézia pode precisar de ajuda essa semana. Você tem algum tempo disponível? É difícil você ligar para ela? Porque se você não fizer isso, a irmã Cida, que tem tantos problemas de saúde, vai ter que fazer tudo sozinha. E ela é sua irmã. Você ajuda duas irmãs de uma vez só. Ações falam mais alto do que palavra. O amor não é sentimento nem conversa, mas atos. Se você ouvir tudo isso aqui e não fizer nada, Deus do céu, o Senhor nos cobre, porque o Senhor está nos ensinando. É tão claro e simples. Nós não somos burros, Senhor. Nós não somos estúpidos. Estamos entendendo. O que podemos ser é filhos do diabo e não ouvirmos o Senhor. É a única opção. Alguém aqui é burro e estúpido? Levante a mão para que a gente ore por você. Alguém burro e estúpido aqui? Eu estou falando sério. Porque se não há burros e estúpidos aqui, a palavra do Senhor é clara para você. Você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, a sua alma fede enxofre. Eu estou aplicando o texto na sua vida e na minha. Nosso amor há de ser genuíno. Tem que ser positivo e ativo. E encerrando. João termina falando sobre oração. Ele diz o seguinte, olha, se você for orar e apresentar alguma coisa diante do Senhor, você tem que fazer 2 consultas no seu coração. A primeira delas é que se você tem algo a acertar com Deus nessa questão de amor, consulte o seu coração. Se você está em pecado nessa área, não adianta. Se você não ama ninguém, se você é egoísta, então não gaste tempo orando, tá bom? Porque você vai só gastar seu tempo, não é tempo nem de Deus, porque Deus não vai ouvir. Se você... Então, primeiro começa por aí. Senhor, eu tenho falhado em amar
Essa é a questão que João vai chamar de confiança. Né? Você tem que ter, se você ama os irmãos, você pode ficar tranquilo no seu coração não te condena. Você pede ajuda para o Senhor, para Ele verificar o seu coração nessa questão de amor. Né? E se tiver tudo em ordem quanto a isso, é o primeiro passo. Olha, eu tenho confiança para orar, porque eu amo de verdade os meus irmãos, eu estou disponível a ser bênção na vida deles. E a segunda coisa, eu tenho obedecido os mandamentos do Senhor, eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, eu não sou rebelde a eles, eu me submeto à vontade de Deus na minha vida. Então, questão da consciência, né? Se eu estou amando, e a questão da obediência. E o texto diz assim, olha, isso gera uma confiança tão grande de que o que você pedir, Deus vai te dar, que você está em sintonia com o coração dele. Primeiro, você não vai pedir bobeira, você não vai pedir coisas absurdas, insensatas, você vai pedir coisas concretas, sábias, coerentes, necessidades específicas da sua vida e das pessoas ao seu redor. Deus vai dizer sim. Você pode ter essa confiança, sair daqui e apresentar e só esperar a hora de receber a bênção, confiando nesse Deus que faz diferença. Mas primeiro faça o teste. Primeiro, diga antes de qualquer coisa, você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Baixe sua cabeça.